Olá, pessoal, do Colégio Estadual Minas Gerais, né? Essa aula aqui eu vou gravar para os nossos alunos da turma 1005, 1006, né, do quarto bimestre aí, falando de impulso e quantidade de movimento, né? Bom, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial importante para a gente no estudo das colisões, né? A quantidade de movimento é a tendência de movimento de um corpo, né? Por exemplo, se você pegar um carro pequeno, um Fusca, por exemplo, se deslocando com uma certa velocidade, V, né? Um Fusca, por exemplo, de massa M, perdão, pessoal, né? Um Fusca de massa M que se desloca com velocidade V, por exemplo, perdão, pessoal, né? Que se desloca com velocidade V. Esse carro, né, esse Fusca de massa M, velocidade V, por exemplo, quando comparado com um caminhão, ele tem uma quantidade de movimento bem menor, né? Supondo que o caminhão se desloca à mesma velocidade do Fusca, óbvio que o caminhão tem uma massa muito maior, então ele tem maior quantidade de movimento, ou o que a gente chama de momento linear, né? Bom, mas como a gente define a quantidade de movimento? Matematicamente falando, a quantidade de movimento, né, é o vetor Q, né, que a gente representa por Q, dado pelo produto da massa pela velocidade, né? A quantidade de movimento de uma partícula, massa vezes a velocidade. Bom, a gente já sabe que massa é medida em quilograma, velocidade é medida em metro por segundo. Então, a quantidade de movimento da partícula, quilograma vezes metro por segundo. Pô, por que o gráfico fica uma reta? Muito simples. Coloquei o quê? Quantidade de movimento no eixo Y, né? Velocidade no eixo X. Tá vendo? Aí eu vou ter uma função do primeiro grau. Por quê? Considerando que a massa é constante, tem que Y, massa é constante, velocidade no eixo X, olha lá, Y igual a C vezes X, né? Ou seja, o gráfico da quantidade de movimento em função da velocidade seria uma reta, né? Outra coisa, o vetor quantidade de movimento, o vetor Q, né, tem a mesma direção em sentido do vetor velocidade, o vetor V. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, vamos a um caso bem básico, olha aqui, ó. Caso bem simplesinho. Olha o que ele diz. Um automóvel de massa 900 quilograma, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Né? Qual é a quantidade de movimento ou momento linear desse automóvel? Bom, a quantidade de movimento, definição matemática, quantidade de movimento é mv, né? Massa vezes a velocidade. Então, tem quantidade de movimento do veículo, bom, a massa do veículo, 900 kg, m de massa, tá bom, pessoal? V de velocidade, velocidade é 20, né? Então, a quantidade de movimento em módulo agora, tá? Tirar o vetorzinho. É 9 vezes 2, 18, né? Vai ficar 18.000 quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Essa é a quantidade de movimento do veículo, nada demais, bem básico, tá vendo? Quilograma vezes metro por segundo. Bom, outro detalhe, olha só que questão bacana, questão número 2, ó. Num certo instante, um corpo em movimento, ele tem uma energia cinética de 100 Joule, né? Então, ele me deu a energia cinética do corpo, 100 Joule, legal? 100 Joule, né? E a sua quantidade de movimento, 40 kg vezes metro por segundo, né? Olha o que ele pede, qual é a massa do corpo? Poxa, pessoal, tem como eu relacionar a energia cinética com a quantidade de movimento? Tem. Tem como relacionar essas duas grandezas, né? Vamos ver? Eu aprendo que energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Né? Chama essa equação de número 1. Tá bom? Mas eu também aprendi que quantidade de movimento, Q de quantidade de movimento, Q é igual a M vezes V.
né? Massa vezes a velocidade. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos relacionar essas grandezas? Vamos. O que ele está me pedindo? A massa. Então vou isolar a velocidade aqui na equação 2. Passo o m dividindo. Então daqui eu tiro velocidade. É igual aqui sobre m. Né? Substituo aqui na equação da energia cinética. Ó. Então eu vou ter que energia cinética. Ó, vai ficar m sobre 2 v ao quadrado. Quem é v? Pessoal, v é Q sobre m, né? Olha lá, ao quadrado. Tá bom? Então daqui eu tiro que energia cinética. Olha só que legal. Vai ficar m dividido por 2 vezes Q quadrado sobre m ao quadrado, né? Ó, vou cortar, viu? Então a energia cinética vai ficar Q ao quadrado dividido por 2m, né? Olha lá, vamos lá. Então quanto é que vai dar a energia cinética do corpo? Ó, a energia cinética do corpo é 100 Joule, 100, né? Substituo aqui, ó. Quantidade de movimento é 40. 40 elevado ao quadrado, pessoal, 40 vezes 40, 1.600. Tá bom? Dividido por 2m. Tá legal? Olha lá, pessoal, aqui, ó. 600 por 2 vai dar 800. Aí eu passo multiplicando, ó, vai ficar 100m. Passo m multiplicando. 100m, né? É igual a 800, viu? Olha lá, 100 está multiplicando, passa dividindo, m é igual a 8 kg, viu? Olha lá, pessoal, qual é a massa do corpo? 8 kg, letra B, tá bom? Nada demais, viu? Que legal? Bom, olha uma outra questão bem legal, essa caiu no vestibular da UERJ. Olha o que ele diz, ó, em uma aula de física, os alunos relacionaram os valores da energia cinética de um corpo aos de sua velocidade. O gráfico abaixo indica o resultado encontrado. Aqui, ó, quando a velocidade do corpo é 1, sua energia cinética vale 1 Joule. Né? Quando a velocidade do corpo é 2, sua energia cinética vale 4. Olha lá, quando a velocidade é 3, sua energia cinética vale 9, ó, tá vendo? Ou seja, observe, ó, 3, energia é 9, né? Quando a velocidade é 2, energia é 4. Então, quando a velocidade for 5, a sua energia cinética vai valer quanto? Né? 25 metros por segundo. Viu? Aí o que ele está pedindo? Calcule a quantidade de movimento do corpo quando ele atinge a velocidade de 5 metros por segundo. Viu? Ou seja, só que você vai falar, poxa, professor, mas a quantidade de movimento em módulo é a massa vezes a velocidade. Né? É a massa vezes a velocidade. Tá vendo? Aí você vai falar, poxa, mas eu não tenho a massa. Né? Eu não tenho a massa. A gente vai descobrir. Né? Por quê? Fica fácil perceber, pessoal. Quando eu dobrei a velocidade, a energia cinética quadruplicou. Tá vendo? Quando eu tripliquei a velocidade, ela ficou 9 vezes maior. Tá vendo? Né? Então fica fácil descobrir, fica fácil perceber que quando a velocidade for 5, né, a energia cinética dele vai valer quanto? 25, é sempre ao quadrado aqui, pessoal. Quando a velocidade é 2, 2 ao quadrado, 4. Quando a velocidade é 3, 3 ao quadrado é 9. Porque é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. Então a energia cinética ela varia com o quadrado da velocidade. Ou seja, na prática, quando a velocidade for 5 metros por segundo,
Viu? Quando a velocidade for 5, a energia cinética do corpo ela vai valer 25 Joule. Então daqui eu descubro a massa? Sim. Por quê? Porque eu sei que a energia cinética... como é que eu calculo a energia cinética de um corpo? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá vendo? Quanto é que vale a energia cinética do corpo? 25. Aí eu venho aqui, 2 vezes 25 é 50, né? Massa, velocidade do corpo é 5, 5 ao quadrado é 25. Tá vendo? Olha lá. Então a massa do corpo, 50 dividido por 25, vai dar 2 kg. Né? Uma questão discursiva da UERJ. Olha lá que legal. Então qual vai ser a quantidade de movimento do corpo? A quantidade de movimento é a massa dele, massa que é 2, vezes a velocidade. Quanto é que vale a velocidade dele? 5. Né? Então qual vai ser a quantidade de movimento do corpo? Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. 2 vezes 5, 10. Né? 10 quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Quilograma vezes metro por segundo. Viu? Essa é a quantidade de movimento. Bom, outra grandeza que é importante para nós, né, no estudo da quantidade de movimento, colisões, é o impulso. Né? O que é o impulso transmitido por uma força? A gente tem a ideia de impulso quando a gente aplica uma força no objeto, né, para impulsionar num balanço, por exemplo, uma criança no balanço, né, você exerce uma força para impulsionar essa criança, né, assim? Né? Então o que é o impulso? O impulso é uma grandeza física. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Né? O impulso é uma grandeza. Tá bom, pessoal? O que é o impulso? É uma grandeza física que estuda a interação da força aplicada a um corpo com o tempo de aplicação da força. Né? Você viu aquela história quando o cara está lá num espetáculo circense, né? Um circo, aí ele cai de uma grande altura, cai numa cama elástica, aí ele vai lá embaixo e sobe, aí vai lá embaixo e sobe, mas ele não se machuca quando ele cai numa cama elástica, você percebeu? Por quê? Porque o tempo que ele fica em contato com a cama é muito grande, né? Então a força de interação, o impulso transmitido pela força diminui, né? Pelo fato de ele ficar em contato com a cama durante muito tempo. Então ele não se machuca, tá legal? Então ele não se machuca, porque ele fica em contato com a cama há muito tempo, o impulso transmitido pela força diminui, e não se machuca. Ao passo que se ele cair direto no chão, ele vai se quebrar todo. Se ele pular de uma grande altura direto no chão, ele vai se quebrar, vai se arrebentar no chão. Né? Por quê? Porque o tempo que ele fica em contato com o chão é muito pequenininho. Na prática, o impulso transmitido pela força vai ser muito grande para fazer ele parar. Por quê? Porque ele para muito rápido, ele fica em contato com o chão durante um curto intervalo de tempo. Então o impulso transmitido pela força é muito grande, né? E ele se quebra todo, tá bom? Então, de novo, o que é impulso? Impulso é uma grandeza física que estuda a interação, né, de uma força aplicada a um corpo com o tempo de aplicação dessa força. Tá vendo lá? Aqui eu tenho uma força aplicada no desenho e o vetor impulso, né, tem o mesmo sentido da força. Olha lá, como é que calcula impulso matematicamente falando? Impulso é força vezes tempo. Tá legal? Como é que a gente calcula impulso? O impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo em que a força atua. Tá legal? Força vezes tempo. Isso, pessoal, isso é bom deixar claro se eu considerar a força constante. Tá legal? Estou considerando que a força é constante. Os impulsos mecânicos estão presentes em uma série de fenômenos do nosso dia a dia. Né? Uma situação em que a gente empurra, a gente puxa, nos impactos, nas explosões, tá bom? Bom, vou ver uma questão bem básica. Pular corda é uma atividade que complementa o condicionamento físico de muitos atletas. Suponha que um boxeador ele exerça no chão uma força média, ele aplica no chão, quando ele vai pular, ele tem que empurrar o chão para baixo, o chão reage e empurra ele para cima. Terceira lei de Newton. Ele aplica no chão uma força média de 10 a 4 Newton. Tá vendo? Ao se erguer pulando a corda. Em cada pulo, ele fica em contato com o chão durante 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Né? Na situação dada, com o impulso,
que o chão exerce sobre o boxeador. Por quê, pessoal? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ele empurra o chão empurra ele. Né? Então, o que a gente aprendeu? Que impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo, né? Em que a força atua. Então, tem que impulso, força, 10⁴, Newton, vezes intervalo de tempo, 2 vezes 10⁻², segundo, né? Então, o impulso transmitido pela força, 10⁴ vezes 10⁻², vai dar 10⁴. Então, vai ficar 2 vezes 10⁴, né? Newton vezes segundo, melhor dizendo. Né? A força é Newton, tempo é segundo, Newton vezes segundo, aqui, ó. Né? Ó, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a -2, repito a base e somos expoentes. Isso vai dar 2 vezes 10⁴, Newton vezes segundo. Tá legal? Nada demais. Bom, se a força for variável, né? Quando a força é constante, o impulso é força vezes tempo. Quando a força é variável, pessoal, para a gente calcular o impulso, né, a gente vai ter que calcular a área sobre o gráfico força-tempo aqui, ó. Ele me deu um gráfico que mostra como a intensidade da força está variando com o tempo. Para eu calcular o impulso transmitido pela força, eu tenho que calcular a área sobre o gráfico. Tá legal? Ó, se a força for variável, o impulso é numericamente igual à área. Tá legal? Área sobre o gráfico. Beleza? Aqui, ó. Mesma forma. Se a força varia com o tempo, ele vai me dar um gráfico mostrando como a intensidade da força está variando com o tempo. Né? Se eu calcular a área sobre esse gráfico, a área sobre o gráfico, força contra tempo, me fornece o impulso transmitido pela força, tá bom? Né? Olha lá um exemplo, ó. Um bloco de massa 2 kg desliza num plano horizontal, de modo que a resultante das forças que atuam sobre ele tem direção horizontal constante. Determina o impulso resultante, né, no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, tá vendo? Bom, é só calcular a área. Primeiro a gente vai calcular essa área número 1, né? E depois a gente vai calcular a área número 2, viu? E somar algebricamente. Por quê? Como ele está se deslocando numa direção paralela, né, numa direção horizontal, melhor dizendo, você vai falar, pô, professor, mas a força não pode ser negativa, porque a força é uma grandeza vetorial. Sim, esse sinal de menos aqui, pessoal, indica que a força agora ela está atuando em sentido contrário ao deslocamento do corpo. Né? Bom, para eu calcular o impulso transmitido pela força, é só calcular a área do triângulo. A área do triângulo aqui é o primeiro, a base vezes a altura. Né? Então, vamos lá. Então, o impulso total vai ser aqui, ó, base de 0 a 4, base é 4, altura 40, área do triângulo, ó, base vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar 4 vezes 40, 160, né? Dividido por 2, 80. 80, né? Mas, aqui no caso menos, vai ficar negativo. Base, ó, a base aqui vai de 2 a 4, vai dar 2. Vezes a altura, menos 20. 2 vezes menos 20, né? Menos 40 dividido por 2, que é a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. 2 vezes menos 20, menos 40 dividido por 2, né? Menos 20, viu? Né? Então, o impulso transmitido pela força, mais vezes menos, 80 menos 20, 60 Newton vezes segundo. Né? Isso é impulso transmitido pela força. Tá legal, pessoal? Depois a gente volta falando do teorema do impulso, tá bom?